Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula aí com os irmãos. Você que quer se tornar um obreiro, um trabalhador do reino de Deus. Estou aqui hoje para compartilhar uma palavra. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Toda quarta-feira, são quartas que a gente tem apresentado estudo da palavra do Senhor, onde nós temos falado um pouco mais daquilo que o céu tem compartilhado conosco. E nós estamos aqui hoje, eu quero estar compartilhando essa palavra, e essa palavra se encontra no livro de Samuel. Capítulo 16. E eu gosto muito dessa palavra. Você já conhece essa palavra, é o momento que Deus ele vai falar com Samuel. Deus ele vai falar com o profeta Samuel. E uma das coisas que Deus vai falar com Samuel me chama muita atenção, porque a gente precisa entender uma coisa: o céu trabalha de um jeito e a terra de outro. O céu não trabalha de acordo com as normas da terra. O céu não trabalha com os parâmetros da terra, porque a terra trabalha com habilidade, a terra trabalha com qualidade, a terra trabalha com comparações, mas o céu não. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é aquele que olha para o nosso coração. Deus conhece o coração, e conhecendo o coração, Ele conhece as intenções, Ele discerne os pensamentos. O Salmo 139, o salmista Davi vai declarar algo que me chama muita atenção. Ele vai falar: Senhor, Tu me sondas, Senhor, Tu me conhece. Ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor tudo conhece. O Senhor me cerca por trás e por diante, ou seja, não tem áreas, não tem coração, não tem nada em nós que Deus não possa conhecer, porque Ele é conhecedor e sabedor de todas as coisas. Então, primeira coisa, a terra pode olhar a aparência, mas o céu o céu conhece o nosso interior. A terra pode ver e enxergar e comparar você pelo que você faz, mas o céu ele te qualifica pelo que você é. Então, ou seja, não importa, de repente você é alguém que não tem muita habilidade em alguma área, de repente você é alguém que ainda não se desenvolveu em alguma área, mas Deus ele conhece o teu coração. Se o teu coração tiver vontade de fazer, se o teu coração tiver entrega para Deus, eu vou fazer, eu estou entregue para Deus, eu quero fazer, então Deus vai habilitar você, Deus vai te capacitar, Deus vai te levantar como um forte. Eu creio que nesse tempo Deus está levantando homens e mulheres de coragem, homens e mulheres de propósito. E eu quero compartilhar essa palavra de 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: você já se lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel, e agora encha o seu vaso de azeite, vá a Belém, procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Eu quero aqui dar uma pausa para abrir um precedente. Eu vou estar ligando o microfone, que eu não sei se todos estão conseguindo me ouvir, mas eu vou estar aqui ligando o microfone rapidamente para que a gente possa entender essa palavra. É uma das palavras mais conhecidas, porque Deus é conhecedor do nosso coração. Deus é conhecedor das intenções do nosso coração. E se você é alguém que tem estado com o coração entregue para Deus, se o teu coração está entregue para Ele, se prepara, porque Deus ele vai investir em você. Interessante que Deus ele está dizendo para Samuel o seguinte: Samuel, vá até a casa de Jessé, porque dentre os teus filhos eu tenho me provido de um rei. O que me chama a atenção, essa versão NVT, para você que está nos acompanhando aí, essa versão é uma versão NVT. E o interessante dessa palavra é que Samuel está orando por Saul. Samuel está intercedendo por Saul. E agora Deus vai dizer o seguinte: olha, Samuel, você já lamentou tempo demais por Saul. Olha, Samuel, você já se lamentou tempo demais por Saul. Eu já tenho me provido de um rei na casa de Jessé. O que me chama a atenção nessa palavra, eu vou de novo consertar aqui o microfone, mas o que me chama a atenção nessa palavra
é que Deus ele não tem plano B. Ninguém pega Deus de surpresa. Nós já falamos aqui. A Bíblia diz que Saul ele é escolhido como rei, porém Saul é alguém que está executando segundo o coração dele. Mas o Senhor precisava que governasse alguém que fosse segundo o coração de Deus. E uma das coisas que um obreiro, alguém que está no reino, alguém que é trabalhador do Senhor, você precisa ter o teu coração entregue para Deus. Porque quando o teu coração está entregue para Deus, você não vai se mover pelaquilo que as pessoas dizem, você não vai se mover pela reação de pessoas, porque vai ter um momento que as pessoas vão ser ingratas, vai ter um momento que você vai vivenciar tempos de ingratidão, e às vezes não é pelas pessoas, é Deus te aperfeiçoando, às vezes não é pelo caráter da pessoa, não, é Deus querendo dar estrutura para você, é Deus querendo te fazer um homem ou uma mulher mais forte, é Deus querendo te fazer um obreiro aprovado. Então você vai lidar com a ingratidão, você vai lidar muitas das vezes com desprezo, você vai lidar muitas das vezes com sentimento de solidão, mas eu quero dizer para você que quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai aperfeiçoar. Então alguém que quer compromisso com Deus, é alguém que tem que ter um coração entregue para Deus. Tira o teu olhar da perspectiva humana, tira o teu olhar daquilo que o homem pode fazer por você, porque acima de tudo e todos há um Deus que vê todas as coisas. Eu sempre digo isso, Deus não perde detalhes de nada. Quando a gente olha para o Salmo 139, a gente tem a certeza, Deus não perde detalhes de nada. Se alguém está mal intencionado, se alguém está agindo de má intenção, isso não cabe a mim nem a você. Porque a mim e a você cabe ser sincero diante do Rei. Sabe, ser sincero diante do altar do Senhor. Diante do altar do Senhor não pode ter mentira, não pode ter engano. Porque eu costumo dizer também que aquilo que é engano, aquilo que é mentira, uma hora será descoberto. A mentira não permanece muito tempo. Deus, Ele expõe o mentiroso. Deus expõe aquele que está com pecado oculto alimentando. Se Ele não se expõe, porque quando eu me exponho a respeito de algo, eu estou demonstrando arrependimento. Quando eu digo onde eu errei, como eu errei para alguém, para um ministro, alguém que vai ser ministro sobre a minha vida, eu estou permitindo frutos de arrependimento. E quais são esses? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que guarda para si, o que acontece? Um tempo Deus vai expor ele. Isso você vê em Acã, você vê com Coré, com a rebelião de Coré, de Corá, ou Coré ou Corá, né? Dependendo da linguagem da tua tradução da Bíblia. Mas Deus ele vai expor de acordo com a palavra dele. Então fica tranquilo. Quando alguém não é sincero com a gente, Deus vai expor. Mas voltando aqui para o texto, a Bíblia diz que Samuel vai entrar dentro da casa de Saul. Samuel vai entrar dentro da casa de Jessé. E quando Samuel entra dentro da casa de Jessé, todo mundo que está ali, visualmente, conhecendo a história de cada um, são homens guerreiros. E naquele tempo, para ser rei de Israel, a primeira coisa tinha que ter postura de rei, ter físico de rei, ter habilidade com arma, habilidade com guerra, ser estruturado, ter uma boa aparência, ter um físico, ter uma altura, porque Saul era alguém alto, Saul era alguém bom de guerra, Saul era alguém com habilidade com a espada. Só que agora, quando o profeta está dentro da casa de Jessé, ele vai ver que todos os filhos de Jessé são guerreiros. Todos que estão diante dele tinham aparência de rei. Só que aí Deus vai dizer algo que me chama a atenção. Versículo 7 do capítulo 16 de 1 Samuel. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê coisa como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor conhece as intenções. O que é que nós estamos vendo na vida de Samuel agora? Deus está olhando para o profeta e está dizendo: Samuel, tu não vai olhar pela aparência. Samuel, tu não vai executar segundo a aparência, porque a aparência ele não tem, ele não é como os outros. Interessante é que Deus está dizendo para Samuel que vai fazer algo novo, e Samuel está olhando da forma antiga. Quantas e quantas vezes nós nos posicionamos esperando que Deus vai agir e fazer da forma antiga, e às vezes nós queremos fazer algo novo, e às vezes nós queremos fazer algo completamente novo na minha e na tua vida. Eu não sei como se encontra o teu coração, como se encontra a tua alma, mas se você é alguém que está apto para o reino, que se dispõe a ir para o reino, Deus vai olhar para o teu coração. E aí o interessante é que quando Samuel vê que não estava ali todos aqueles que ele pensou que era guerreiro, que era alguém que Deus escolheu como rei, ele vai fazer uma pergunta para Jessé: acabou, jovens.
E aí Jessé vai dizer o seguinte: ainda resta um menor. E aí Samuel entende, opa, é ele. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Um obreiro escolhido por Deus, um obreiro que se dispõe ao reino, que entrega o teu coração para Deus. Você entende uma coisa? Deus, ele não vai olhar pela habilidade, Deus não vai olhar, já falamos sobre os seus talentos, não é sobre o que você faz. A terra trabalha com aquilo que você faz, porque se você faz algo bom, você recebe méritos, você recebe elogio, você é aplaudido. Só que no céu não é assim. Deus, ele conhece o teu coração. Às vezes você não tem habilidade, às vezes você não tem jeito. Isso não é pretexto para você não ser, tá? Não é isso não. Nós estamos aqui para te ensinar o que é certo. Mas escute bem, às vezes a gente não tem aquela habilidade, aquela eloquência, às vezes a gente não é alguém tão hábil assim em oração, às vezes a gente não é alguém tão hábil assim numa palavra, numa oração, mas o nosso coração é entregue para Deus. E aí Deus está contemplando o teu coração. Eu costumo dizer que ser um servo aprovado por Deus é ser uma adoradora por natureza. Nós iniciamos esse curso falando a respeito das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, que é quando ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus está falando para uns obreiros apaixonados. O Senhor está falando com os discípulos que andaram com Jesus, que viram o que Jesus fazia, que contemplaram de perto como é que ele agia. E agora alguém apaixonado vai ser um anunciador do evangelho. Eu costumo dizer que quando a gente não se envolve com Cristo, quando a gente não é alguém apaixonado por Cristo, a gente se torna um deformador do Evangelho, porque a gente vai se tornar um obreiro murmurador e reclamador, que reclama do outro, que reclama às vezes da fraqueza do outro. Ser um obreiro aprovado por Deus é entender que tem que lidar com a fraqueza do outro. Então olha em Davi, alguém jovem, alguém inexperiente, mas alguém com o coração entregue para Deus, alguém que está apto para lidar com a fraqueza dos seus irmãos, porque ele é ungido rei perante seus irmãos, no meio de seus irmãos. O texto vai dizer que a unção de Deus se aposta da vida dele. E agora, no capítulo 17, no versículo logo posterior, no capítulo posterior, o pai dele vai dar uma ordem para ele. E agora ele vai levar comida para seus irmãos. E quando ele chega dentro do vale, onde os irmãos estão guerreando, onde havia uma guerra, onde Golias estava afrontando Israel, onde Golias estava agora se levantando contra o povo de Deus, a Bíblia diz que Davi está ali naquele meio, ouvindo aquelas afrontas e se incomodando com as palavras, porque a palavra que Golias estava liberando não era qualquer palavra, era maldição sobre o povo de Deus. E aí Davi entende: essa guerra não é só contra mim, é contra o Senhor. E agora a Bíblia diz que os irmãos de Davi vão estar ali no meio. Então, um obreiro aprovado é saber lidar com os irmãos. Com os irmãos que não entenderam, com os irmãos que ainda não compreenderam, com os irmãos que ainda não tiveram entendimento, discernimento suficiente da palavra, porque às vezes a pessoa está 30 anos na casa do Senhor, tem 100 anos, 50 anos de crente, só que ainda não se converteu ao Evangelho, só que a palavra ainda não foi revelada para ele. Ele ainda está com os olhos e os ouvidos vendados, então a gente tem que ter paciência com eles, e a gente não pode murmurar deles. A Bíblia diz que os irmãos de Davi estavam ali no campo, reclamando, murmurando de Davi, só que Davi vai virar um lado, ó. Ele vai virar para o outro lado e vai perguntar: mas o que é mesmo que vai ser feito com aquele que derrotar esse gigante? O que é que Davi está me ensinando e te ensinando? Um obreiro aprovado é alguém que não perde tempo com coisas que vai embaraçá-lo. É alguém que tem tempo para perder com pessoas, sim, mas ele não perde tempo batendo boca. Ele não perde tempo em conflitos desnecessários. E eu quero crer que Deus está levantando homens e mulheres que não vai dar ouvido a conflitos desnecessários. Pelo contrário, vai ser um intercessor dessa pessoa. Essa pessoa que te incomoda, essa pessoa que tem comportamentos que você não concorda, você precisa ser o maior intercessor dessa pessoa. Você precisa se levantar em oração e interceder por essa pessoa. Porque a Bíblia diz que Davi vai olhar para o outro lado, porque o foco dele é no gigante. Inimigo de Davi é o gigante, não é o povo de Israel. O inimigo de Davi é quem está do outro lado, querendo matar e afrontar o povo de Deus. Você precisa entender: nossos irmãos, aqueles que a gente convive, que lidar conosco, não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos são principados, potestades, que noite e dia trabalham para mudar a mente, noite e dia trabalham para mudar comportamento, e às vezes vai tentar mudar o comportamento do teu filho, e às vezes vai tentar mudar o comportamento da tua esposa, do teu esposo, e às vezes vai tentar mudar o comportamento de algum irmão que trabalha contigo na obra. Opa! E você vai precisar ter paciência. Davi está ali, dentro daquele vale de guerra, lugar de guerra, ele vai para levar comida. Só que ele entende que é uma guerra que não é só dele, que não é só dos irmãos.
é do Senhor. E dentro desse cenário onde ele está percebendo que tem guerra, porque um obreiro é alguém que está em alerta. O obreiro é alguém que identifica onde é que o inimigo está agindo. Um obreiro aprovado é alguém que identifica, opa, o inimigo está agindo dessa forma. Como? Enganando meus irmãos, iludindo meus irmãos, atemorizando meus irmãos. Então uma obreira bem aprovada é alguém que vai identificar com que espírito ele está lidando, com que batalha que ele está lidando. E eu quero crer que o obreiro que está ouvindo essa mensagem agora é alguém que vai começar a orar: Deus, me dá dom de discernimento. Me dá dom, meu Senhor, do teu discernimento, para que eu possa discernir quem é e quem não é. O que está agindo, o que está atuando. Então Deus vai te levantar como boca profética, que vai identificar quem é que está atuando na vida dele e na vida dela. Outra coisa que eu vejo em Davi, ele se propõe a guerrear agora. O interessante é que ele vai olhar para Saul e vai dizer: não temas, porque o teu servo vai guerrear. Não temas, porque o teu servo, ele está se dispondo a servir. Um obreiro, um pastor, uma pastora, um diácono, uma diaconisa tem que estar sempre pronto para servir. Servir por coração inteiro, não por aquilo que vai ganhar, não, mas porque o teu coração está no Senhor. E aí Davi vai declarar: não temas, porque o teu servo vai. Ele vai declarar no versículo 32 do capítulo 17. Davi diz a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Então, uma obreira bem aprovada é alguém que está disponível para lutar em guerras espirituais, em batalhas espirituais. Como é que você vence a tua guerra? Como é que um obreiro vence a tua guerra? Palavra e oração. Como é que você vai vencer esse gigante? Palavra e oração, pedindo a Deus discernimento, para você entrar nessas guerras, para você guerrear com autoridade do céu. Eu quero crer que Deus está habilitando obreiros e obreiras que irão trabalhar em oração, em libertação, em intercessão, que irão ser proclamadores do Evangelho. Eu quero crer que Deus está levantando homens e mulheres que irão conhecer essa palavra da verdade profundamente e não irão se deter por palavras contrárias, não irão se deter por competições da terra, mas irão se mover pela palavra de Deus sobre a nossa vida. Deus conta com você no reino. Deus conta contigo nessa seara. Não abra mão, não se acovarde. O gigante é grande, mas maior é o que Deus vai fazer através da tua vida. Davi não tinha muita habilidade e o texto vai dizer que Saul se preocupa. A Bíblia diz que Saul vai tirar a armadura para colocar em Davi, só que Deus quer usar Davi como ele é. Então você de repente pode não ter muita eloquência, mas Deus quer usar você como você é. De repente você não pode ser alguém tão habilidoso, mas se o teu coração é de Deus, Deus vai fazer um grande mover na tua vida. Deus vai fazer um grande mover na tua história. Deus vai fazer um grande mover no teu ministério. Fica tranquilo, fica tranquila. Deixa Deus governar o teu ministério. Deixa Deus mover o teu chamado e que você possa ser fortalecido e fortalecida no Senhor. Aguardo vocês na próxima aula. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que irão estar aptos no reino, que irão identificar quando vier uma contenda, que irão identificar quando vier uma semente do adversário na vida de alguém, porque o adversário ele pode usar e manipular qualquer pessoa. É por isso que você tem que estar atento para se colocar como intercessor nessa hora, para que o ouvido dessa pessoa seja aberto, para que essa pessoa tenha o conhecimento de Deus, para que o conhecimento de Deus chegue para ela no tempo oportuno, para que essa mudança aconteça na vida dele, para que essa mudança aconteça na vida dela. O obreiro, uma obreira, ele precisa ser paciente, ele precisa ter paciência com as pessoas. Deus vai desenvolver em você paciência. Se Deus está te dando tribulação, conflito, pessoas atribuladas perto de você, é porque Deus quer que